compartilhar com vocês algo que Deus tem falado muito conosco, né? O lugar do anfitrião. E abra sua Bíblia comigo no livro de Atos 2, versículo 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Amém? Pode se assentar. Nós estamos chegando no tempo que eu sei o que Deus está fazendo. Está voltando a igreja às suas raízes. O Senhor está nos trazendo novamente a raiz. Porque a religião, ela tirou de nós a essência da igreja. E Deus tem trago para nós novamente. Eu creio que essa é uma geração que vai viver algo sobrenatural de Deus. Eu creio que nós estamos num tempo maravilhoso, né? Eu creio que nós vamos ver o arrebatamento. Quantos creem? Eu creio que, que Deus está fazendo algo sobrenatural na vida da igreja. E nós, é difícil colocar para fora tudo aquilo que está aqui, sabe? É difícil poder expressar. Eu vou conseguir, em nome de Jesus. É maravilhoso saber que é na comunhão que Deus habita, é na comunhão que Deus edifica a vida da igreja, é na comunhão que Deus traz a unidade, é na comunhão que a igreja tem força. Amém? E a força da igreja, queridos, é muito poderosa. É muito poderosa. E Satanás sabe disso. Como o pastor Adriano bem falou, muitos líderes às vezes se cansam, né? Mas não é eles. Nós sabemos que a estratégia é maligna, como também muitos anfitriões se cansam. Muitos anfitriões se cansam de ter a célula na sua casa. Às vezes acontece qualquer coisa que eles se ferem, mas sabe, este é um novo tempo onde Deus está trazendo algo novo para as nossas vidas, amém? E eu gostaria de dar o exemplo de Áquila e Priscila. No livro de 1 Coríntios 16, 19, diz assim: as igrejas da Ásia vos saudam, Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. A igreja que está onde? Na casa deles. E eu ganhei um livro maravilhoso, né? Que fala sobre o anfitrião. Eu estava estudando a vida deste casal. E eu pude ver muitas coisas aqui. Quando Áquila e Priscila moravam em Roma, a igreja se reunia em sua casa. Por causa de uma ordem do imperador, tiveram que se mudar para Corinto, onde mais uma vez receberam a igreja em sua casa. Depois disso, eles foram para Éfeso novamente, receberam a igreja em sua casa. O que isso mostra para nós? Que eles não estavam fazendo célula, ou seja, eles não estavam recebendo a igreja na casa deles por um favor para Paulo, não, para a igreja, não. Eles estavam recebendo a igreja, eles estavam recebendo os irmãos por amor, não por obrigação. Eles estavam recebendo porque eles amavam, né? Receber a igreja na casa deles. As reuniões que ali eram feitas alegravam o coração deles. Eles entendiam que tinham um ministério primeiramente diante de Deus. O papel do anfitrião é um papel muito importante na vida da igreja, para a edificação da vida da igreja. Sem um anfitrião não tem célula. Nós podemos fazer muitas células, né, na escola, nas ruas. Amo isso, amo ir para a rua, amo pregar o evangelho. Mas há uma diferença quando a igreja é na casa. Na casa você consegue construir um ambiente do quê? De família. Um ambiente de comunhão, onde ali você pode se expressar, onde ali você pode falar o que você pensa, onde ali você pode também sentir o coração do teu irmão, onde ali você pode ter comunhão, fazer amigos. Foi em uma célula que eu encontrei uma família que às vezes eu não tinha em casa, eu tinha ali. Eu amava, como eu amo o dia da célula. Quando eu era solteira, eu queria muito uma célula na minha casa, mas minha mãe me impedia. Nossa mãe nunca gostou de célula em casa, minha irmã está aqui, né? Nunca gostou nem que orasse dentro de casa. Né? Mas glória a Deus que hoje ela busca a oração, hoje ela vem em casa, né? Diferente. Mas naquela época eu lembro que eu queria muito. Porque quando você ama a Deus e você compreende que Ele fez algo na sua vida,
Você quer falar para todo mundo, você quer receber a igreja na sua casa, você quer receber as pessoas na sua casa, você quer se alegrar junto com isso, você quer pregar o evangelho ou quer receber as pessoas, é assim ou não? E eu lembro que eu era impedida de fazer isso, então logo que nós nos casamos, a primeira coisa que a gente fez foi trazer a célula para a nossa casa. E dali a gente não parou. E nós chegamos a ter, no mesmo dia, às vezes, 3, 4, 5 células em casa. Porque eu e meu marido somos apaixonados em receber pessoas em casa, em receber célula em casa. Hoje o meu filho Felipe tem uma célula em casa, né, Fê? Os amiguinhos vão lá com o Daniel. E é muito legal isso. Por quê? Porque é ali na célula, é ali na casa, onde você pode receber as pessoas, onde você pode receber a igreja. Quando um anfitrião, ele é bem hospedeiro, ou seja, ele é bem agradável, ele é bem amável, o que acontece com as pessoas que chegam naquele lugar? Elas se sentem à vontade, sim ou não? Elas se sentem à vontade para abrir o seu coração, para receber a palavra que vai ser ministrada. Elas se sentem em casa, esse ambiente, que é muito gostoso, que faz com que você seja atraído, então, à grande família de Deus, o templo. Mas se nós, na nossa casa, se nós não recebermos, a pessoa não for bem recebida, ela às vezes não retorna. Se ela não se sentir ali amada, um ambiente preparado para ela, dificilmente ela vai permanecer, porque as pessoas estão cansadas de ouvir algo e não viver aquilo. Às vezes nós pregamos muito bonitos, falamos muito bonito, mas não conseguimos viver aquilo que pregamos. E acima de tudo, o que nós precisamos? O que nós pregamos? É o amor. Então nós precisamos deixar Jesus, o amor de Jesus, fluir através de nós. E não há lugar melhor do que quando nós estamos reunidos em célula. Sim ou não? Quando você recebe as pessoas com as suas indiferenças, nem todo mundo pensa igual, nem todo mundo tem a mesma opinião, mas todo mundo se ama. Mas todo mundo está ali. Ali nós brincamos, nós compartilhamos a palavra, nós louvamos, nós ofertamos e nós compartilhamos daquilo que aconteceu durante a semana. Então é muito legal, sim ou não? Eu amo célula, amo ter célula na minha casa e eu acho que Deus quer levantar isso de uma forma diferente no nosso meio. Eu sei que a igreja ela é amável, sim ou não? Todas as pessoas que eu trago neste lugar, elas falam, nossa, a sua igreja é diferente. Eu nunca entrei em um lugar que eu se sentisse tão bem. Por que as pessoas se sentem bem aqui? Talvez você nunca parou para pensar, mas quem causa esse ambiente na vida da igreja? São os anfitriões. É aquele que é amável, que nem conhece a pessoa, mas cumprimenta. E aí, como você está? É aquele que abraça. É aquele que fala, nossa, como é bom te ver nesse lugar. Isso gera na pessoa o quê? Uma sensação de, puxa, que lugar agradável. E sabe, nós não podemos crescer sem essa essência. Às vezes nós olhamos a palavra anfitrião, né? Fui procurar no dicionário, olha o que significa. Anfitrião, aquele que recebe pessoas para eventos ou festas em sua própria casa. Pessoa que demonstra interesse em pagar ou paga os gastos de um jantar, banquete, festa, etc. Você fala assim, você quer ser um anfitrião? Aí você vai procurar no Google o que é anfitrião. Eu não tenho desejo de pagar todo o gasto que uma célula dá. Eu não quero ser. Nós procuramos o quê? O significado literal da palavra, mas nós precisamos ver a essência disso. A essência de você ser um anfitrião não é simplesmente você receber pessoas na sua casa, mas é você ser hospedeiro. E hospedeiro, né, hospedeiro, eu estava procurando, significa aquele que hospeda, aquele que acolhe, aquele que é amável, aquele que recebe bem. Então, a hospitalidade é o quê? É a atitude de ser aberto para receber a igreja em nossa casa. E esse é um papel de nós, como cristãos. Devemos ser hospedeiros. Amém? Mas isso não pode ser por obrigação. Deve ser assim, Senhor, como nós temos aprendido, né? Porque eu amo tanto, Senhor. Então, eu quero. Eu não sou muito assim, mas eu estou aqui. Sabe, eu creio que Deus muda isso em nós, porque Ele mudou na minha vida. E Ele muda. Como eu disse, desde o começo nós temos célula na nossa casa. Mas havia dias
Principalmente no início do casamento, a gente ralava bastante. E aí, estava chegando o horário da célula, e eu falava, William, ai, como eu queria que ninguém viesse nesse lugar hoje, eu não estou legal. Ele falava, não, o povo tem que vir, vamos desmarcar. Não, mas ai, não vou ministrar, você vai. Meu marido sempre me pastoreou, sabe? Eu falava, não vou ministrar hoje. Ele falava, eu também não, as pessoas vão chegar, elas não vão ter palavra, a responsabilidade hoje é sua. Eu não acredito. Então, aí eu ia orar, o que eu ia fazer? Receber por obrigação? Eu não queria. Meu coração é humano, é cheio de falhas, eu não queria. Falava, Senhor, então me capacita, então me ajuda. Sabe, a gente não é perfeito. Mas eu vou falar para você que isso não foi por várias vezes, mas algumas vezes aconteceu. E às vezes que aconteceu, foi tremendo também ver o que Deus fazia. E eu fui entendendo que não dependia de mim. A minha disposição de coração, a minha atitude fazia com que Deus me capacitasse para fazer aquilo. Amém? E é isso que nós precisamos entender hoje. E todos nós devemos ser assim. Mas há aqueles que Deus tem separado para receber a igreja em sua casa. Eu acredito que há aqueles que Deus vocacionou para ser anfitrião. Talvez nem todos sejam anfitriões, mas há aqueles que são vocacionados. Você já foi numa célula onde você até... Quer ver a célula da Patrícia, quando nós começamos em Morato? Eu aprendi muito com essa mulher. Eu chegava lá, era um banquete que ela fazia. Nossa, tinha cupcake, tinha bolo que o João fazia de chocolate recheado. Uau! Tinha, às vezes era salgado, era um monte de coisa, e eu ficava constrangida. Eles recebiam a célula de uma maneira que eu nunca tinha recebido. Eu ia lá para ministrar, eu era ministrada todas as vezes que eu ia. Porque eu fazia célula na minha casa, mas eu não era anfitriã como eles eram. E ali eu ia aprendendo, e eu falava, nossa, eu aprendo muito com você. Ela, claro que não, eu que aprendo com você. Mas era dessas coisas que eu falava. E Deus é maravilhoso. Como que ali na célula a gente aprende uns com os outros? Sim ou não? Sim ou não? Tem umas pessoas que são vocacionadas. Eu nunca cheguei para a Patrícia e falei assim para ela, viu? Você deve receber a pessoa lá na entrada já. Você deve abraçar, você deve dizer assim para ela, seja bem-vindo, como é bom você estar na minha casa. Eu nunca precisei fazer isso. É uma vocação deles, da família deles. Hoje a Diana tem célula lá. A família é assim, sabe? Então, há pessoas que são separadas, são vocacionadas para isso. Os anfitriões, portanto, constituem um ministério extremamente importante. Mas parece que muitas vezes eles não sabem disso. Muitas vezes nós, como igreja, não valorizamos isso. E eu creio que Deus quer trazer esse valor para nós. Eu creio que Deus quer trazer para nós hoje esse valor de ser um anfitrião. Sabe, de saber qual o nosso lugar no corpo. De saber onde eu estou posicionada, é isso que eu tenho prazer em fazer. Amém, essa é a minha vocação, sou feliz em fazer isso. Há pessoas que não são vocacionadas para ministrar a palavra, mas são vocacionadas para receber a palavra, a igreja na casa dela. Vocês entendem? Eu não sou vocacionada a tocar bateria, mas o Gustavo, o Rafael toca muito bem. Se eu for lá, eu acabo com o louvor, eu tenho certeza disso. Por isso que eu nem me atrevo, tenho muita vontade, cadê eles? Sou apaixonada, gosto muito. Hoje eu estava falando para o Wesley. Nossa, hoje eu ouvi o baixo. Porque eu não sou música, eu não presto atenção, né? Mas é tremendo quando cada um está no seu devido lugar, a sinfonia, a harmonia, o prazer que dá em ouvir a canção. É assim ou não? E na igreja a mesma coisa. Quando cada um está no seu devido lugar, há um prazer em estar ali. E nós precisamos encontrar o nosso lugar no corpo. Amém? Mas todos nós, como igreja, como família, precisamos buscar em Deus a nossa vocação. Esse amor pelas vidas, essa paixão, né? Esse amor em receber as famílias na nossa casa. Alguns pensam que aquilo que estão fazendo é algo menos importante. Conversando com alguns anfitriões, eu vejo que eles acham que não é muito importante receber uma célula na casa dele. E porque ele acha isso, ele não prepara bem o ambiente da célula. Então, ele acha que não é muito importante, então ele não ora pela célula, ele só está ali, ele não consegue fazer nada, porque ele aprendeu ou porque talvez ele pensou que fosse assim, entende?
E há também alguns que pensam que está cedendo a sua casa para uma reunião, o que qualquer pessoa poderia fazer. E não é qualquer pessoa que recebe a igreja na sua casa. Sabia disso? Claro, eu posso receber. Mas, querido, se eu estou recebendo, porque Deus me deu o privilégio de ter uma casa. Deus me deu o privilégio de ter um lugar para receber as famílias ali. Deus me deu esse privilégio de poder receber o líder, as pessoas que estamos convidando para estar ali. Então, de fato, nossas células, elas podem se reunir em qualquer lugar. Pode ou não? Elas podem. E é muito bom ver os jovens ministrando na faculdade, nas ruas, sim ou não? Mas há um segredo no ambiente da célula. É o seu anfitrião. Eu já tive células que não iam para frente. Porque a pessoa era como se ela estivesse dizendo, você precisa de uma casa? Está aqui minha casa então. Sabe, não flui. Não flui porque ela está fazendo porque pediram para ela fazer. Porque ela ainda não descobriu a vocação dela. Porque não é por maldade, ela está dando o seu melhor. Mas às vezes ainda não desceu no espírito. Entendem? E nós precisamos ter esse cuidado de ver. Né? Se ali é uma recepção calorosa, se ali está construindo um ambiente de família. Como que está a minha célula? Né? Se ali está gerando essa atmosfera. É essa atmosfera de família que vai ser automática a multiplicação vir para a vida da igreja, para as nossas vidas. Um bom anfitrião, ou seja, o hospedeiro, ele não cede apenas a sua casa, mas ele envolve amorosamente com a sua célula. Ele, na verdade, assume a célula como sendo a sua vocação. Então, o anfitrião, ele é a chave para a igreja. Como foi ministrado, a igreja ela tem duas pernas. Sim ou não? O templo e as casas. Se a pessoa ela é bem recebida na casa, se ela se agrada de estar ali na célula, vai ser automático ela desejar vir com você quando você chamar ela para a reunião da grande família de Deus. Onde todos vão estar reunidos para quê? Para louvar o único Deus, para adorar aquele que fez todas as coisas. Vai ser automático isso. Amém? Então hoje nós queremos o quê? Qual o nosso desejo hoje? Que Deus revele para nós esse amor pela igreja. Esse amor em receber as pessoas na nossa casa. Esse amor de ter uma célula. De ser um privilégio para nós. Sabe, de poder ter uma casa para receber bem as pessoas. Amém? Como é bom e como é agradável estar reunidos ali com pessoas que são assim, né? É algo simples, receber uma célula na sua casa toda semana quando nós temos a revelação do amor de Deus. É algo muito simples, porque Deus me amou tanto, Senhor, que o mínimo que eu posso retribuir é receber a tua igreja na minha casa, é receber os perdidos na minha casa, é receber aqueles que precisam ouvir a tua palavra na minha casa. Por quê? Porque eu tenho a revelação deste amor. Amém? Todo anfitrião precisa entender que ele possui um ministério espiritual. Não é uma questão de servir a igreja com a sua casa e bens, é mais do que isso. Um anfitrião cheio do amor de Deus faz da sua casa uma referência da igreja em seu bairro. Principalmente quando a célula é um pouco distante do prédio da igreja. Os irmãos acabam fazendo da casa dele um ponto de encontro e de comunhão. Sim ou não? As células de jovens, principalmente, que eles chegam 1, 2 horas antes. Quantas vezes foi assim? Porque eles gostavam tanto de estar ali a gente brincava, ali a gente conversava, e eles pediam, eu posso chegar antes para conversar? Pode, eu achava que era uma conversa séria, era nada, era só para estar com a gente ali tomando um café antes da célula. E era legal, como é bom isso. Isso é sinal que as pessoas gostam de estar ali, porque é um ambiente onde Deus está. É um ambiente que talvez eles não tenham na sua casa. Eu não tinha esse ambiente na minha casa. Quando eu era jovem, eu não gostava de estar em casa. Então eu me ocupava com tudo que eu podia, fora. Só para não estar em casa. E como é bom quando a gente recebe esse ambiente de família na célula. Posso dizer para você que essa pessoa nunca mais vai sair. Sim ou não?
Essa pessoa vai se firmar. Ela vai ficar porque ela vai encontrar ali uma família. Ela não vai encontrar mais um pai, uma mãe ou um irmão que julga a vida dela. Mas ela vai encontrar pessoas que amam. Né? E eu creio que é isso que Deus está fazendo no nosso meio. Quantos creem? Nós temos alguns modelos de igrejas em células. Algumas igrejas, o que elas fazem hoje? As células, os anfitriões, eles mudam. Cada semana, a célula é numa casa. A casa de uma pessoa. Isso é bom porque todos têm a oportunidade de ser anfitrião, de receber a igreja na casa dele. Por outro lado, o ponto negativo qual é? Gera uma competição. Então, quando a minha célula está na casa de uma pessoa que é mais simples, ela fica até constrangida, porque ela foi anterior, a célula da semana passada foi na casa de uma pessoa que, nossa, fez um monte de coisa, quando chegou na casa dela, ela é simples, ela não tem tudo aquilo, ou talvez a casa é humilde, ela se constrange e não quer mais. Às vezes deixa até de ir para a célula. Ou quando muda, o lugar é muito longe, eu não vou, porque é muito longe hoje, essa semana. Então não é muito legal. Nós percebemos que não é muito legal esse modelo, porque você fica mudando. Há outros que, o que eles fazem? Eles fixam o anfitrião. O anfitrião é sempre o mesmo. É fixo, não muda. Então a célula se reúne sempre na minha casa, sempre vai ser lá, para sempre. Né? Ela se multiplica e continua lá, vai para outro lugar, continua lá. E vendo isso, isso é muito bom também, mas também tem a sua parte ruim. Por quê? Porque há pessoas que não querem a célula para sempre na casa dela. Ela tem a vocação, ela tem o desejo, ela ama receber, mas ela também tem os seus afazeres e outras coisas e não consegue mesmo, pela sua correria do dia a dia. Pensando nisso, o que nós queremos oferecer como igreja? O que nós queremos fazer? Unir os dois em um. Então, que a célula permaneça assim, fixa numa casa, mas que ela possa ficar, e cada ano ela mudar. De ano em ano, nossa célula pode se multiplicar e ir para a casa de outro anfitrião. Mas para que isso aconteça, nós precisamos entender que isso é algo que Deus faz naturalmente. Amém? Então ela pode permanecer na sua casa durante 1 ano apenas. E isso abre portas para as pessoas que desejam ter uma célula na sua casa, mas que pela sua correria não pode permanecer a célula lá por mais de 1 ano. Ah, Rô, então a partir de hoje a célula não pode ser fixa em um lugar só? Claro que pode, é muito bem-vindo aquele anfitrião que ama a célula na sua casa e quer para sempre lá uma célula. Vocês entendem? Mas nós precisamos o quê? Deixar o Espírito Santo guiar a vida, as nossas vidas. Como igreja, o desejo é que todos tenham esse privilégio de poder receber pessoas na sua casa, de poder ter comunhão. Porque aqui no templo, queridos, tem algo que Deus faz só aqui. Em Salmos fala, que é na reunião dos santos. Tem muitas coisas aqui que Deus vai fazer só aqui. Mas tem muitas coisas que Deus faz na sua família. Muitas vezes, quando você abre as portas para ter uma célula lá. E tem muitas coisas que Deus faz na célula, na vida de um anfitrião. Sabe, Deus é poderoso para fazer coisas que a gente nem imagina, e nós precisamos estar abertos hoje para abrir a porta da nossa casa para que Jesus entre ali. Ele fala que se eu receber um desses pequeninos, eu vou estar recebendo ele mesmo. E quantas pessoas podem ser ganhas, podem receber a palavra de Deus numa casa? Na sua casa. Olha que privilégio depois você ver, nossa, aquele cara é pastor hoje, mas foi na minha casa que ele ouviu o evangelho. Foi comigo que ele começou. Isso é tremendo ou não? É essa sensação que eu tenho quando eu vejo a Bianca ministrando no altar. Eu falo, meu Deus, foi na minha casa, com 7 anos, que ela começou a ouvir o evangelho. E eu fico muito feliz, eu me alegro com isso, viu? É muito bom a gente ver isso, sim ou não? A gente vê que Deus nos usa, mesmo imperfeitos, mesmo cheios de falhas, Deus pode nos usar, porque Ele nos ama e é Ele que faz, amém? Eu gostaria que você ficasse de pé nessa hora. Que nós vamos orar nesse momento para que Deus derrame sobre a vida da igreja, sobre as nossas vidas, né, este amor, que haja esse coração de anfitrião na vida da igreja. Amém, queridos?